Pessoal, muito bom dia a todos vocês. É uma honra estar aqui. Sou o professor João, vou passar uns dias aqui com vocês, dando aula de ciências para vocês, tá? E agora vamos à nossa aula, pessoal. Hoje nós vamos ter a continuação da aula que a professora Simone deu semana passada sobre máquinas simples, tá? A atividade que vocês vão ter que fazer vocês vão ter que ler as páginas do capítulo 7 do livro de ciências, tá? Para que vocês possam compreender melhor o conteúdo de máquinas simples. As páginas são 183 a 185 e a atividade que vocês vão fazer está na página 188. As questões são 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tudo isso que eu falei é da segunda semana, tá? Aula 2, certo? Outra coisa também que eu esqueci de falar. A gente vai falar hoje também da história das máquinas simples, tá ok? Aqui a cunha. A cunha é um tipo de plano inclinado, mais exatamente é um plano inclinado duplo. Você também pode dizer que o plano inclinado é uma cunha cortada ao meio, tá? Vocês estão vendo aqui esse machado que foi arrumado em cima desse tronco, e vocês podem ver que esse tronco está se rachando ao meio. Aí vocês me perguntam, mas professor, por que ele está se rachando no meio? Porque quando ele arrumou o machado em cima do tronco, essa força se distribuiu lateralmente, tá? Por isso que ele está rachando no meio. Aqui nós temos outros exemplos de máquinas simples que funcionam também como cunha, tá? Nós temos aí o prego, a tesoura, a faca, o formão, todos esses são exemplos de máquinas simples. Aqui nós temos o parafuso, que nós vamos perceber que a rosca é um pequeno plano inclinado em volta de um cilindro. Tá? É como se fosse uma minúscula rampa em caracol. Vocês podem ver que o parafuso ele é todo rosqueado, tá? Com esse desenho aí cheio de voltinhas, tá? Essas rosquinhas, essas voltinhas aí no parafuso vai fazer com que facilite a entrada em diversas superfícies, tá? Então, o parafuso é um tipo de máquina simples e que facilita diversas atividades que a gente vai fazer no nosso dia a dia, tá bom? Entrando agora na história das máquinas simples, um grego, inventor grego, falou assim: dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Esse grego tem como nome, o nome dele é Arquimedes, tá? Ele viveu aí de 287 a.C., na verdade de 212 a.C. até 287 a.C., tá? O Arquimedes, ele quis dizer, na verdade, que com alavancas pode-se mover um objeto muito mais pesado do que aquilo que você pode, tá? Existem histórias que contam que ele conseguiu mover um navio sozinho e esse navio só poderia ser retirado das docas com o esforço de muitas pessoas. Para isso, teria usado um sistema de roldanas. As roldanas também são exemplos de máquinas simples, ou seja, um esforço que muitas pessoas fariam, tá, para tirar o navio das docas, apenas ele fez sozinho. Tá? Embora tenha sido Arquimedes que descreveu o funcionamento das alavancas, é muito provável que essa tecnologia já estivesse em uso há muito tempo. Em 5.000 a.C.,
Os egípcios já construíam balanças rudimentares para equilibrar pesos, posicionando o centro de uma barra sobre um apoio elevado. Posteriormente, ou seja, depois, passaram a usar alavancas e rampas para movimentar blocos de rochas. Na construção das pirâmides, como vocês podem ver aí na imagem, supõe-se que os egípcios puxavam imensos blocos de rochas apoiados em troncos que podiam rolar em rampas inclinadas. Estudos mostram que para fragmentar as rochas, os trabalhadores do Egito teriam usado cunhas de madeira. Não sei se vocês já viram cunha, que é aquilo que a gente bota no cabo da enxada, que é para segurar a enxada, o cabo da enxada na enxada. Não sei se vocês já viram. Eles inseriam essas cunhas em rochas, na verdade em rachaduras, tá? E também as molhavam. Quando a madeira se expandia, a rocha se fragmentava. Agora imagino como era carregar blocos de pedra para os andares superiores da pirâmide, sem o auxílio de cordas e rampas. Imagine aí como seria. Não teria como, né? Alguns registros indicam o uso de roldanas pelos assírios já no século XVIII a.C., uma época bem anterior à de Arquimedes. Por sua vez, foram encontradas ferramentas pré-históricas feitas de pedras lascadas, quebradas de modo a ficar com a borda afiada, usada há 2,6 milhões de anos. Elas provavelmente eram utilizadas como faca ou machado simples para cortar a carne de animais e executar outras tarefas. Também foram encontradas pedras supostamente modificadas pelo ser humano de cerca de 8.000 anos atrás, para vocês verem o quanto de tempo existem as máquinas simples. Há muitos e muitos anos atrás já existiam as máquinas simples para facilitar a nossa vida. Indicando que foram escavadas para permitir o encaixe e o deslizamento de cabos. Por volta do século 5 a.C., já havia na China fornos que derretiam metais, permitindo fabricar ferramentas como machados, serrotes, espadas e etc. Outra grande invenção foram as rodas com eixo, que diminuíam o atrito no transporte de objetos. Tá? As rodas com eixo, como a roda de uma bicicleta, uma roda de uma moto, uma roda de uma carroça. Então, foi aí que inventaram. Tá? É uma forma também de máquinas simples, tá? Que vem para facilitar o nosso dia a dia. Há exemplares de trenós aqueles que as pessoas andam no gelo, com rodas rústicas, que datam cerca de 3.500 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. Podemos ver então que ao longo da história, máquinas simples foram criadas e usadas pelo ser humano para facilitar as tarefas cotidianas. Ao longo do estudo de ciências, você vai ver que a invenção de máquinas cada vez mais complexas, que incorporam as máquinas simples associadas a novos materiais e tecnologias, vem causando profundas mudanças nas sociedades e impactando também o ambiente. E agora eu vou falar da atividade para vocês, tá? Atividade que vocês terão que fazer em casa. As questões são essas. A questão 7, o machado e o martelo, são dois exemplos de máquinas simples. Compare essas ferramentas indicando o uso de cada uma delas. Tá? Na questão 8, fala assim, qual é a diferença entre pregos e parafusos? Em que situações esses objetos podem ser usados? Na questão 9, fala assim, devido ao enorme tamanho das pirâmides do Egito e ao peso dos blocos que formam essas estruturas, muitas pessoas duvidam
que elas possam ter sido construídas por seres humanos. Que máquinas simples podem ter sido utilizadas pelos egípcios para mover os blocos e construir as pirâmides? Se as pirâmides fossem um projeto atual, ou seja, agora, faria sentido usar os recursos utilizados pelos egípcios para executá-lo? Discuta isso com um colega, tá bom? Na questão 10, dê-me um ponto de apoio e eu moverei a terra. Essa frase é atribuída a Arquimedes. A que tipo de máquinas ele estava se referindo e o que ele quis dizer com essa frase? Tá? A questão 11, no caderno, indique as afirmativas verdadeiras. Então, vocês vão ver dessas afirmativas A, B, C, D, E, F, G, H, qual delas são verdadeiras, tá bom? Na questão 12, a última questão, no caderno, relacione as máquinas das ilustrações abaixo com as seguintes opções: alavanca interfixa, alavanca interresistente, alavanca interpotente, roldana, roda com eixo, plano inclinado, cunha, parafuso. Tá? O que nós aprendemos hoje? O que é a cunha? A cunha, como eu já disse para vocês, ela é um movimento causado por uma máquina simples, como um machado, por exemplo, que quando você arruma um machado em cima de um tronco, essa força ela é distribuída lateralmente, fazendo com que esse tronco se racha no meio, tá bom? Eu falei também dos parafusos, suas praticidades, ou seja, o parafuso ele facilita a nossa vida devido às suas rosquinhas para entrar em diversas superfícies, tá? A história das máquinas simples, outra coisa que nós aprendemos hoje, né, que há muitos e muitos e muitos anos já existia, tá? As máquinas simples, não é de hoje, é de muitos e muitos anos atrás. Tá? Na próxima aula a gente vai fazer outra atividadezinha, tá? A gente vai ler um texto com o nome Um Parafuso a Mais, esse é o nome do texto, tá? A gente vai ler ele e nós vamos responder a atividade, tá? E é isso, muito obrigado a todos, tenham um bom dia e tchau, até a próxima.